Você bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouco sobre vetores, noções de cálculo vetorial, conceitos aí envolvendo a matemática, e a física. O vetor, lembrando que ele tem sempre um segmento de reta. Sabemos que ele tem que ter dois pontos, a origem e o ponto final, ou seja, a gente precisa de estabilidade, e o ponto final ali, vai ver tem várias denominações, mas o importante é saber que tem um ponto inicial e um ponto final. E uma reta já é infinita, ela segue ambos lados. A gente tem que determinar esses pontos. Que seja onde seja, e o eixo pode ser vertical, horizontal, e diagonal. Sentido e, como falamos, também a direção, para cima, para baixo, norte, sul. E a ponta da flecha do vetor é o símbolo mais usado. E na geometria é o módulo pelo tamanho desse segmento, corresponde ao valor numérico, diferente do tamanho escalar, ele tem variação. E quase sempre o vetor é interligado com outro vetor que gera outro vetor, o qual vai ser o vetor a ser calculado, ou a distância, como se fosse um atalho entre dois segmentos. Quase sempre um atalho. No vídeo percorre todo aquele segmento, um meio iniciar o outro, torna às vezes impossível no plano real, mas é possível ter esses pontos aí e esse novo vetor. Com as coordenadas, pode ser x, y, vai ser um plano aí, valores ao r quadrado, ou seja, dimensional ou no plano reto, um plano só, mas no plano real a gente sabemos que é mais na terceira dimensão, que envolve mais de uma reta. Tem que ter os pontos independentes, que pode ser transposto de um lugar para outro, poder gerar esses cálculos de segmento para o próximo vetor a ser calculado. A notação, como falamos, ela vai depender, não é o mesmo grau de força e grau de intensidade do escalar. Clareza, quando podemos representar num plano, seja no plano tridimensional ou tridimensional. A notação vetorial que notamos geralmente representada por letras, uma seta em cima ou dependendo dos autores. E mais, temos aqui, como falo, tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As escalares usam no máximo a potência de 2, e já a vetorial, no terceiro plano, envolve mais de uma unidade. Temos aí o comprimento, a área, tem metro quadrado, volume, então, apesar de ser a 3, é um ponto fixo de uma caixa d'água, mais ou menos, não tem nenhum ponto que precisa ser dessa forma calculado, fácil, já tem padrão ali. Energia, tem joules, tempo por segundo, carga elétrica, coulombs, tem a forma, porém, é no plano escalar. Já as grandezas vetoriais, usa aí os vetores, então é só o segmento de reta.
velocidade, procedimento segundo, envolve, nesse caso envolve duas unidades, né, de medida, aceleração que mede por segundo ao quadrado, força, né, que é Newton, que envolve aí mais de uma unidade também, deslocamento de um ponto a outro, pode seguir um segmento incluindo um segmento reto para início de outro, um ponto aí pode ser tipo como faz um atalho, ou um novo vetor, criação desses dois vetores. O campo magnético também é vetorial. O escalar, conforme é definido por uma quantidade, cujo valor não depende do sistema de coordenadas e por ser apenas a magnitude, da forma mencionada. É o módulo, ou a magnitude, ou a norma de um vetor é definido por essa grandeza, uma grandeza escalar. Você tem que ter um ou dois pontos de referência para achar aí essa grandeza vetorial. Aqui temos o soma, vamos, né, a adição de vetor e escolher um ponto de partida de um ponto, né, a origem, o ponto de partida, e adição entre a força, magnitude e orientação, necessária aqui de um ponto de uma rua ao outro. Quer dizer que você pode escolher vários pontos, a origem e extremidade de um, para obter aí os dois vetores, o A e o B, esses dois aqui presentes, ou qualquer um na mesma proporção, eles podem ser alterados de posição, então o vetor se fosse igual do outro, para facilitar aí, né, as medidas. O vetor resultante parte da origem do primeiro e termina com a extremidade do último, como já falamos, representando aí a soma vetorial de todas as grandezas individuais. A compreensão da adição de vetores é essencial para graduandos em física, engenharia e outras disciplinas como análise de exatas, principalmente. E até mesmo na geografia aí, envolvendo trânsito, né, até viagens espaciais. Isso aí dessa família. O vetor resultante descreve o efeito líquido ou a combinação dessas interações. Falando, né, tem a direção e sentido, formação. Pode gerar aí partir de um ponto, né, de um e final do outro, como se fosse uma parada naquele ponto. Mesma direção e sentido oposto. Seria a subtração, né, como se fosse a subtração dos vetores. Direção perpendicular. Seria, por exemplo, esse aqui e esse. Geraria esse, mas quando os dois vetores são perpendiculares entre si, formando um ângulo aí de 90 graus. Podendo aqui, né, ser deslocado, gerando esse ângulo aqui, né, esse depois seria semelhante a esse, seria semelhante a esse, com esse, aí a pessoa pode, o aluno, ou o técnico, ou o pesquisador, transforma esse vetor de posição para achar um triângulo retângulo entre eles e medir, né, criar, calcular esse vetor resultante. Nesse caso aqui, né, tem a trigonometria, usando funções como seno, cosseno, tangente, em relação aos vetores originais. Aqui tem a forma, né, do produto escolar e produto vetorial. Escalar tem A B, que é o modo que A, modo de B, tem os cossenos do ângulo, e pode mudar, né? Ômega, beta, você vai escolher, né? Qual que vai escolher que vai usar.
Temos aqui um exemplo, trabalho feito com a força. E aí a força, às vezes, um modo de um vetor força, o vetor aí de delta de x, cosseno de delta, né? Produto vetorial é um vetor C, perpendicular, né? Nesse caso aqui é o terceiro vetor que inclui A e B. Vamos ver ali o seno, né? De beta. Exemplo aqui é a força magnética. Mas esses são exemplos futuramente. Quantidade de força vetorial mais B. Que é a força magnética. E ela aqui em vetorial. A gente fica por aqui, depois estou falando mais sobre vetores e outros cálculos em matemática. Valeu?